É, Oi, gente, testando, acho que agora foi. Vamos lá, então. Eu queria que botasse a minha carinha, mas por algum motivo, meu computador não tá botando, então eu vou só compartilhar com vocês a minha tela e vamos juntos. Meu nome é Renata Medronho, para quem não me conhece, eu sou professora do PU há um tempo já, eu acho que há 3 anos. E eu também sou estudante de medicina do último período da UFRJ. E hoje a gente vai conversar sobre virologia. Diferente das minhas aulas tradicionais, em que a gente aborda uma pegada muito voltada para o vestibular, termino sempre a aula com alguma questão Enem antiga, ou de algum curso, de algum vestibular antigo e tudo mais, hoje eu vou dar uma aula com uma vivência mais prática, assim, que eu acho que o contexto que a gente está vivendo atualmente da pandemia da Covid-19 é um contexto que abre espaço para esse diálogo e, mais do que isso, urge por esse tipo de diálogo. Eu não sou, assim, expert em coronavírus, eu considero esse título pertencente a pessoas como meu pai e minha mãe, que são médicos também e são infectologistas, trabalham com isso e mais. Mas eu trabalhei um tempo no CTI Covid, do HU, eu também tenho essa vivência dentro de casa e uma vivência acadêmica mesmo, estudando sobre o assunto. Então eu queria conversar um pouco com vocês, embasado no que a gente tem sobre a literatura, sobre esse assunto da literatura, né? Mas dada essa introdução, vamos começar do começo, porque afinal de tudo estamos nos preparando para o Enem também, então vale a pena a gente retomar alguns conceitos. Primeiro de tudo, lembrar que vírus é um conceito que a gente tem muito moderno. Os vírus foram descobertos no século XIX. Na realidade, Pasteur, sempre ele, já pensava um pouco sobre virologia, já propunha algumas coisas dentro dessa área de estudo na biologia. Inclusive, ele que cunhou esse termo vírus, que do latim significa veneno, que já dá uma ideia de como é que são esses negócios aí dos vírus, né? As características dos vírus que eu acho importante vocês terem na cabeça, os vírus são extremamente pequenos, eles são partículas, são substâncias realmente microscópicas e que não são vistas à microscopia óptica, né? São vistas à microscopia eletrônica, em sua maioria das vezes. Por isso que é uma descoberta tão recente também. Já se falava sobre isso no passado, mas é com o advento da tecnologia moderna que a gente consegue, de fato, constatar a existência desses vírus. Eles são parasitas celulares obrigatórios, ou seja, eles necessitam entrar em uma célula pré-existente para poder se reproduzir e perpetuarem-se. Eles não possuem nenhum tipo de metabolismo próprio, então, assim, eles requerem dessa entrada para poder produzir proteína, produzir capsídeos, produzir envoltórios e aí liberarem novos vírus. E eles são seres que são acelulares, eles não têm célula, eles não têm membrana celular, eles não têm ribossomo, eles não têm nada que a gente usa para caracterizar um ser como um ser vivo. Então, a grande polêmica dentro da virologia são vírus seres vivos ou não? O que se é mais aceito atualmente é que eles não são protótipos de seres vivos, pois eles não têm metabolismo próprio, eles não têm membrana celular, eles são basicamente um emaranhado de material genético que entram em outra célula, se desenvolvem, saem dessa célula, destroem essa célula e por aí vai. Basicamente, como eu falei, eles são formados por um capsídeo viral, que é uma estrutura externa que recobre justamente esse material genético, que pode ser tanto DNA quanto RNA, jamais os dois em concomitância. O tipo de vírus mais comum são os bacteriófagos, que eles têm como hospedeiro basicamente a bactéria. Eles têm essa forma icosaédrica, que é como se fosse um hexágono, né? Formas geométricas de pontas. Possuem um capsídeo, uma caudinha, e eles têm inclusive uma aplicabilidade médica, né? A gente já usa muito vírus para poder entender como que a gente vai combater infecções bacterianas que já existem. Falando um pouquinho sobre o ciclo dos vírus, o ciclo lítico, é basicamente o ciclo de vida do vírus, né? De vida entre grandes aspas, porque daqui a gente não considera os vírus como seres vivos, né? Mas é basicamente esse ciclo no qual o vírus entra numa célula, usa toda aquela maquinaria celular, aquele aparato que existe dentro da célula, para produzir novas proteínas virais e, em consequência, produzir novos vírus, e daí arrebentar a célula hospedeira e sair para o meio para
perpetuar esse ciclo. Então, o vírus é sempre essa substância que entra numa célula, precisa dessa célula para se multiplicar, sai dessa célula destruindo-a, em sua maioria das vezes, e assim sucessivamente. O ciclo lisogênico ele é um pouco mais refinado. Ele é um ciclo no qual o vírus introduz o seu material genético dentro da célula. Então, aqui ele não está mais destruindo a célula para produzir novos vírus. Ele está incorporando o seu material genético naquela célula e, portanto, sempre que essa célula mutar, sempre que essa célula sofrer mitose, perdão, ela vai carregar aquela partícula viral, aquele componente do DNA, do RNA viral, dentro do seu material genético. E, portanto, vai perpetuar o vírus de uma nova maneira. Inclusive, é se valendo desse conceito do ciclo lisogênico que a gente consegue também começar a trabalhar para usar o vírus para aplicabilidade médica, para a gente usar esse vírus para poder tentar, enfim, entrar naquele DNA daquele patógeno, como, por exemplo, uma bactéria, e modificá-lo. O ciclo lítico um pouco mais entrando um pouco mais nele, principalmente para quem for fazer prova específica, ele é dividido em fases. A adsorção, que é justamente quando você tem essa aglomeração, essa fusão entre a proteína do capsídeo e o receptor de membrana da célula. É importante dizer que as membranas celulares, elas permitem a adesão, melhor dizendo, dos vírus. Como vocês conseguem ver aqui nessa imagem aqui, que parece que o vírus está fazendo um cocôzinho, com perdão da expressão, dentro da célula. Isso daqui é justamente a adsorção, que é quando o vírus consegue sentar na membrana celular, dizendo assim. E aqui é a penetração, que é o material genético do vírus entrando nessa célula. A partir daí, a gente consegue ver a replicação viral necessariamente ocorrendo porque ele está dentro de uma célula. O vírus, por sua vez, é montado. A gente tem realmente uma montagem intracelular desse vírus. E, por fim, ele é liberado pela ação dessa enzima aí, que é endolisina, que é uma enzima que lisa a parede da membrana da célula hospedeira. Alguns conceitos antes da gente entrar propriamente dito no assunto do momento, que são as doenças virais. Qual que é a diferença, gente, de epidemia para endemia, para pandemia? Atualmente, com a internet, a gente fala muito sobre isso, mas a gente não sabe exatamente o que a gente está falando na maioria das vezes, porque a mídia confunde muito. E aqui eu quero trazer para vocês o conhecimento certo, porque, bem ou mal, provas de vestibular, embora sejam mais refinadas, são provas específicas, são provas que abordam conceitos corretos que a gente descreve na literatura. Então, é importante a gente saber o que cada um significa. Uma epidemia é quando a gente tem um aumento do número de casos de uma maneira muito expressiva, num determinado momento do tempo, em uma determinada localidade. No geral, a gente pensa a nível nacional, um país, várias cidades, estados. Então, é quando a gente tinha uma ausência ou pouquíssimos casos, mas em geral uma ausência de casos daquela doença, e você tem um boom de casos, você tem uma curva ascendente muito precoce, muito rápida, muito veloz, em um período de tempo específico. Então, quando a gente fala de epidemia da dengue, a gente fala que em um momento específico, no meio do tempo, você teve um aumento do número de casos enormes daquela doença. Isso configura uma epidemia. Já uma endemia é geralmente uma doença que ocorre fixamente em uma região da nossa localidade. Vocês podem pensar, por exemplo, que a malária ela é endêmica no norte do Brasil. Você sempre tem malária no norte, ali na Amazônia e tudo mais. Então, é uma doença que constantemente está fixa naquele lugar. Inclusive, a gente tem até endemia de dengue no Rio, por exemplo. É uma cidade que tem muitos episódios endêmicos da dengue. Então, são essas diferenciações. Assim, a malária, no norte, ela é endêmica. Então, ela está sempre lá. A gente não consegue erradicar. Agora, quando você pega casos de malária e transporta para o Rio de Janeiro, aí você potencialmente pode criar uma epidemia, um surto de malária. Lembrando que surto é como se fosse uma epidemia, mas é em um lugar menorzinho. Então, por exemplo, a gente pode pensar num surto de diarreia dentro de uma escola. Quando chega uma criancinha, tá com caganeira, com perdão da expressão, passa para os coleguinhas, daqui a pouco tá todo mundo na creche com caganeira. Isso seria um surto. Já a pandemia é uma epidemia em proporção mundial. É uma epidemia que acontece no mundo inteiro. Ou não no mundo inteiro necessariamente, né? Mas em vários países, vários continentes diferentes.
Então, quando a gente fala da epidemia do coronavírus, a gente está se restringindo à epidemia em algum lugar, no Brasil, na China, cada país tem sua particularidade. Agora, quando a gente fala da pandemia do coronavírus, pandemia da gripe espanhola em 1918, pandemia da gripe suína em 2009, isso é a nível global. É importante saber essa diferenciação para vocês não caírem numa pegadinha do que fatalmente vai aparecer nas provas de vestibular do ano que vem, barra desse ano, gente, fatalmente. Vamos entrar um pouco nas doenças virais clássicas que, via de regra, caem em prova de Enem também, antes de entrar na doença do momento, que eu sei que é a doença que vocês querem ouvir falar, que é do coronavírus. Primeiro, vamos lembrar da herpes. A herpes o herpes, na realidade, né, é um vírus de fita dupla de DNA e a gente tem vários sorotipos. O que são sorotipos? São tipos diferentes de vírus, como se fossem espécies, mas a gente não chama de espécie aqui tão claramente, porque vírus não são considerados seres vivos por todos os cientistas, né? O herpes tipo 1, ele causa geralmente uma gengivoestomatite, que é um termo médico para aquela lesãozinha que fica na boca, que forma uma ulcerazinha, uma feridinha, bolinhas e explodem, que a gente sente muita dor quando eclode e tudo mais. O herpes labial, todo mundo conhece, inclusive tem estudos que falam que, assim, aproximadamente 90% da população jovem já entrou em contato com esse vírus, então pode confiar, se você não tem herpes ainda, você vai ter herpes algum dia da sua vida, a não ser que você faça parte desses 10%. Já o sorotipo tipo 2, ele geralmente causa a herpes genital, que é uma doença sexualmente transmissível, ou melhor dizendo, infecção sexualmente transmissível, como a gente chama atualmente. Importante fazer essa diferenciação, porque isso já quebra uma daquelas ideias que a gente traz às vezes com a gente que é meio errada. Por exemplo, transar com uma pessoa que tem herpes labial vai fazer eu pegar herpes genital? Não necessariamente. É raro isso acontecer. Então, assim, para a gente perder até um pouco do nosso preconceito, assim, que invariavelmente a gente tem. Só fazendo um parênteses, existe também um sorotipo muito famoso do herpes, que é o sorotipo 6, que ele causa o exantema súbito, ou roséola. Talvez vocês já tenham visto isso acontecer, ou isso já tenha acontecido com vocês. Uma doença típica de criança pequena. Criancinha tá lá, recebe beijo da mamãe, beijo do papai, beijo do titio, beijo do diabo que parta. Todos nós adultos carregamos esse tipo da herpes na nossa boca, e embora ela não cause doença no adulto, ela causa doença na criança. O que acontece? A criança tem um febrão, a mãe fica desesperada, meu Deus, meu filho está com 40 de febre, tem 9 meses de idade. Aí a febre baixa e daqui a pouco a criança fica toda vermelha, toda empelotada. Isso é o exantema súbito, uma doença completamente benigna, ou seja, não causa nenhuma repercussão para aquela criança, mas é uma doença que assusta muito as mães, obviamente. Falando um pouco do sarampo, que é outra doença que ficou em alta nesse ano, no ano de 2018, e foi ofuscada pela Covid, muito certeiramente, né? O sarampo também é uma doença viral, nesse caso causada por um vírus RNA, que tem esse nome aí, feiozão, paramyxoxivírus. E é uma doença que entrou muito em voga atualmente, porque ela é uma doença, gente, prevenível por vacina. O Brasil tinha recebido o certificado de erradicação do sarampo em 2016, se não me falha a memória. Em 2017, a gente já começou a rever, em 2018, perdão, a gente já começou a ter casos. Em 2019, a gente voltou a ter surtos de sarampo. E nesse mesmo ano de 2018 e 2019, nós perdemos o nosso certificado de erradicação do sarampo, que é uma coisa muito triste por ser uma doença prevenível por vacina. O sarampo é uma doença que classicamente cursa com um período inicial que a pessoa parece que está resfriada, nariz escorrendo, tosse, seca, às vezes um pouquinho de catarro. E aí, lá ali para o quarto, quinto dia, a pessoa começa a ter essas manchas no corpo, que são manchas que a gente chama de morbiliformes, né? É um rache, é uma vermelhidão morbiliforme. Por quê? Porque são áreas vermelhas entremeadas por áreas esbranquiçadas da pele. E isso é um tipo muito clássico da doença. Além disso, a gente tem um sinal que, se você encontra, você define o diagnóstico de sarampo, mesmo sem fazer nenhum exame. São manchas de Koplik na boca. São manchinhas meio azuladas, assim, pontinhos azulados,
envoltos por um círculozinho esbranquiçado. Eu não trouxe uma foto aqui, mas quem quiser depois joga no Google, me pergunta que eu mostro. E o sarampo é uma doença que, na maioria das vezes, não dá nada além dessa vermelhidão. Mas ele é uma doença que pode dar um tipo de pneumonia. Para quem não sabe, pneumonia é uma infecção no pulmão e pode dar uma pneumonia muito grave em crianças. Também pode evoluir com infecção do sistema nervoso central, pode evoluir com complicações tardias da doença. Tem pessoas que 10 anos depois, já adultas, tiveram sarampo na infância e aí crescem e começam a ter uma dificuldade de desenvolvimento intelectual, o cérebro começa a se alterar. Então, é uma doença potencialmente muito grave. Insisto, é uma doença que tem uma porcaria de uma vacina. Então, não era para isso ter acontecido. E o que a gente pode ver daqui a 10 anos são vários adultos que tiveram essa doença agora, porque não se vacinaram, expressando complicações tardias da doença, expressando doenças do cérebro, expressando doenças neurológicas. Então, assim, a gente ainda vai ver muito do sarampo, infelizmente, no futuro, mesmo conseguindo controlar a doença novamente. Falando um pouco da vacina, tradicionalmente a gente dá a vacina para o sarampo junto com outros vírus, uma vacina de vírus atenuado, tá, gente? Ou seja, o vírus ele está inativado, mas ele não está morto. Então, pacientes que têm alguma contraindicação, por exemplo, pacientes imunossuprimidos, pacientes que não têm imunidade, aquelas doenças bizarras assim de imunidade, a gente tem que ter cautela para vacinar e muitas vezes não vacinar. Crianças que façam um tratamento para câncer não podem ser vacinadas, porque elas não têm sistema imune. Então, assim, a gente tem essa vacina aos 12 meses, aos 15 meses, e recentemente o Ministério da Saúde incluiu uma dose zero, que é ali acima de 6 meses, né? Eu botei 6 meses, mas é acima de 6 meses. Entre 6 meses e 1 ano, você dá essa vacina para a criança, ela não conta como uma vacina dentro do calendário, a criança vai ter que receber as 2 doses a posteriori, mas ela é simplesmente uma maneira da gente evitar que essa criança, porque assim, abaixo de 6 meses não pode tomar a vacina. Tem efeitos adversos que podem levar a criança a morrer e tudo mais. Então, entre 6 e 12 meses, a criança fica descoberta. Como a gente começou a ter um surto dessa doença, de novo, no Brasil, esse ano passado, perdão, 2019 e 2020, a gente introduziu essa nova dose, que é uma dose que não conta para o calendário vacinal, mas protege essas crianças que estão desamparadas. Importante lembrar que adultos também têm que se vacinar. Se você tem de 20 a 29 anos, você precisa ter 2 doses do sarampo obrigatoriamente marcada no seu calendário vacinal. Se você tiver entre 30 e 59, pais de vocês, avó de vocês, que quer que seja, pode ter apenas uma dose, exceto se for profissional de saúde. Profissional de saúde precisa obrigatoriamente ter 2 doses comprovadas. Se vocês não sabem disso, peguem o seu cartãozinho de vacina, confiram, se ficarem com alguma dúvida, me mandem mensagem. Eu amo vacina, amo, amo, amo. É a coisa com a qual eu quero trabalhar quando eu me formar no final do ano. Então, assim, estou à disposição para ajudar, mas, por favor, se vacinem. Se vacinem, se vacinem, crianças. Dito isso, vamos avançar. A gente tem também uma gama de doenças que a gente junta no grupo das síndromes febris, porque são doenças que causam febre, que cursam com febre, e elas têm muitas características em comum. São aquelas famosas arboviroses, são as doenças causadas por vírus e transmitidas por mosquitos. O mais clássico que todo mundo conhece, o Aedes aegypti. Se você nunca viu o Aedes aegypti, copia esse nome e joga no Google. É um mosquitinho lá com a perninha toda rachurada em preto e branco, sabe? Parece camisa do Botafogo. Isso mesmo. É o bendito do mosquito que veicula tanta doença no nosso meio. A dengue é uma das doenças mais comuns do Brasil. É uma doença, uma das causas mais comuns de desidratação, de idas à emergência. Ela é uma doença super inespecífica, mas para vocês baterem o olho numa prova e lembrarem. Febrão, dor no corpo, aquela dor muscular, aquela dor que a pessoa não consegue levantar, que está sentindo dor em tudo quanto é músculo, no braço, na panturrilha é muito clássico. Aquela dor atrás do olho, que a pessoa fala, meu Deus, meu olho está muito pesado, está doendo muito. Isso fala muito a favor da dengue. Já a Zika vírus foi também uma doença que ficou em alta aí de 2016 para cá, porque é uma doença que causa uma vermelhidão no corpo, ela tem uma febre mais branda, ela causa muita conjuntivite, o olho fica vermelho, a pele fica vermelha, uma febrinha ali mequetrefe, mas ela foi muito associada à microcefalia quando o Zika vírus infectou as gestantes. Eu participo de um estudo bem
bem legal, assim, que está fazendo uma análise de crianças que tiveram microcefalias associadas à infecção por esse vírus. É um estudo que eu estou trabalhando com o meu laboratório desde 2016. Assim, a gente viu que realmente tem uma correlação muito grande entre a mãe se infectar, principalmente ali no primeiro trimestre da gestação, no iníciozinho da gestação, e a mãe desenvolver, o filho desenvolver, melhor dizendo, microcefalia. Inclusive, quando a gente descobriu essa correlação, foi lá em Pernambuco, uma mulher, uma médica mulher, descobriu isso, quando viu que a gente teve um aumento assim, de 524 casos de microcefalia lá no Nordeste, e aí que se constatou essa correlação entre microcefalia e a infecção por Zika. A chikungunya é o maior palavrão de todos, e ela é aquela dor assim que o paciente descreve como a dor assim que só quem teve sabe, gente. É dor na junta, dor na articulação, dor no cotovelo, dor no miudinho dos dedinhos aqui. É uma novela. E o problema da chikungunya é que ela pode evoluir para formas crônicas. A dor, a inflamação na articulação pode ser tão intensa, pode ser tão quebra-osso, como as pessoas chamam, que você realmente desenvolve deformidades nas articulações. Então, é uma doença que a gente também tem que ficar atento quando aparecer numa prova e tudo mais. Por fim, a febre amarela é uma doença que também tem vacina, Se você não sabe se você se vacinou, pegue seu cartão, veja qualquer coisa, me mande uma imagem do seu cartão de vacinação que eu te direi se você precisa se vacinar ou não. Porque a febre amarela é uma doença que tipicamente cursa com icterícia, que é o termo médico que a gente chama para para a pele amarelada, o olho fica amarelão, é aquela doença do amarelão, vocês já devem ter ouvido falar. É uma doença que muitas vezes tem curso benigno, ou seja, não causa nada, mas quando evolui para a gravidade mesmo, e aí ataca o fígado, a pessoa faz uma hepatite bizarra, pode evoluir inclusive com necessidade de transplantar o órgão, que o órgão para de funcionar. A gente não tem transmissão urbana, que a transmissão urbana originariamente era pela Aedes aegypti. A gente erradicou, acho que desde a década de 70, se não me falha a memória, a gente não tem. Mas ainda tem circulação da febre amarela rural. Então ainda tem casos de febre amarela que vêm para a nossa cidade, embora a gente não tenha mais uma circulação na cidade. Lembrando que se tiver, vai ser o caos, porque as pessoas não se vacinam. Então por isso que eu volto a dizer, bem repetitiva mesmo, se vacinem, queridos. O HIV. O HIV é uma doença é uma infecção viral, perdão. O HIV é o vírus, né? O vírus da imunodeficiência humana. Ele é um retrovírus e ele é um vírus que eu particularmente gosto muito de estudar porque ele é muito interessante. Ele possui uma enzima chamada transcriptase reversa. Embora todo mundo ache que só o HIV possui essa enzima, existem também outros tipos de vírus, tipo o HTLV, que é um vírus muito raro, causa doenças bem mais difíceis de a gente encontrar, mas assim, outros vírus também já foram descritos com essa transcriptase reversa. E o que ela faz? Ela basicamente faz o inverso do que a gente costuma fazer, né? Ela gera uma molécula pelo contrário, né? O RNA gerando um DNA. Não o DNA sendo aberto gerando um RNA. Então, assim, ela faz o inverso do que a gente está acostumado a ver, e é por isso que é tão difícil de combater esse vírus. É importante a gente salientar que existe uma diferença entre você ser portador do vírus do HIV e você ter a doença AIDS, que é a doença da imunodeficiência humana adquirida, ou SIDA, né? Que é uma outra forma que a gente chama. Você ter a doença da AIDS é você ter tido um déficit no seu sistema imune, o necessário para ter infecções oportunistas, que são aquelas infecções que o seu sistema imunológico, no geral, combateria se você não tivesse com o seu sistema imunológico doente. Então, o vírus do HIV entra no nosso corpo, entra nas células de defesa, sobretudo o CD4, vocês já devem ter estudado imunologia ou irão estudar, mas são as células que fazem a defesa de basicamente tudo do nosso corpo. E esse vírus do HIV tem uma predileção por esse tipo de células. Então, ele vai gradativamente destruindo o nosso sistema imune. Destruindo o nosso sistema imune é como se a gente fosse a criança que tem câncer, que eu falei lá no início da explicação sobre sarampo. Você perde todo o seu sistema imunológico e sem esse sistema imunológico você perde a sua capacidade de se defender das doenças.
Então, você começa a pegar uma pneumonia, pegar uma gripe, só que o seu corpo não consegue mais se defender. Então, aquele vírus, aquela bactéria que antes era inofensiva, agora vai causar um estrago no seu corpo. Isso é a AIDS. Você portar o vírus do HIV não quer dizer que você tenha AIDS. Isso é muito importante da gente saber, gente, porque hoje em dia a HIV não tem cura, mas a HIV tem tratamento. A gente consegue controlar a vida de um paciente portador do vírus do HIV e essa pessoa vive décadas. Às vezes, assim, 20, 30 anos sem manifestar a doença, dependendo de como ela respondeu ao tratamento. E essa pessoa se tratando, não tendo uma carga viral alta, não tendo uma contagem de vírus alta no sangue, ela não transmite a doença. Então, assim, aquela história de preconceito com quem tem HIV e tal, isso não é para acontecer, é óbvio. Todo mundo que transa, principalmente homens com homens ou mulheres com homens, porque a transmissão de mulher para mulher é bem mais baixa, mas todo mundo que transa tem que se proteger, tem que usar camisinha, porque assim, o burro morreu de velho. Esqueci o ditado, né? Mas melhor se prevenir do que se remediar, e lembrando que sexo não transmite só HIV, né? Transmite muitas outras doenças. Mas o HIV tem cura, então assim, casais soro-discordantes, a gente chama quando um parceiro tem HIV e outro parceiro não tem HIV. Tem um grande estudo que foi feito lá na década de 90 que mostrou que de 10 mil casais soro-discordantes, ou seja, um tem HIV e outro não tem, sendo que o paciente com HIV conseguiu controlar a doença dele, não tinha vírus na circulação sendo detectado e tudo mais, esses casais transando sem camisinha, desses 10 mil casais, nenhum que não tinha HIV pegou HIV. Nenhum. Então, assim, a gente tem muito preconceito com essa doença, tem muita mentira cercando essa doença, mas é uma doença que a gente previne, a gente trata e a pessoa consegue manter uma vida normal. Eu tô falando isso porque tem muita confusão, assim, a gente fala sobre grupo de risco. O que é um grupo de risco? O grupo de risco não existe. Não existe um grupo de pessoas que está predisposto geneticamente a pegar essa doença. Que antigamente a gente falava, né? Gay é grupo de risco para HIV. Não é ser gay. É recepção anal sem proteção, ou seja, transar numa posição de receptor, principalmente no sexo anal, sem utilizar proteção. Isso é uma exposição de risco alta para o HIV, a exposição de risco mais alta que a gente tem, uma das, perdão. Não é ser gay, até porque não são só pessoas gays ou bissexuais que transam fazendo sexo anal. Muito mais gente faz isso. E é importante lembrar isso porque antigamente, quando a pandemia do HIV começou na década de 80, era uma relação muito discrepante de homens para mulheres. Homens tinham muito mais do que mulheres. E aí, com o tempo, isso foi se igualando. Por quê? Porque a gente foi começando a achar que só homem passava para homem. E aí, mulheres continuaram sendo um pouco mais desleixadas na relação sexual. E aí começou a crescer o número de casos entre mulheres. Hoje em dia, o que a gente vê é o inverso, tá? Hoje em dia, voltam a crescer casos entre homens. Mas aí, por quê? Justamente como existe tratamento, a galera começa a achar, tem tratamento, então tudo bem se eu pegar a doença. Também não é assim, gente, pelo amor de Deus. É não ter preconceito, mas também é se prevenir. Ninguém quer ficar portando o vírus do HIV. Então, assim, hoje em dia, inclusive, é engraçado porque a gente tem um aumento da infecção do HIV entre idosos. Por quê? Idoso também transa, gente, pelo amor de Deus. A vovozinha também transa, o vovozinho também transa. E como nós, profissionais de saúde, não abordamos a temática da sexualidade com velhinhos, essa população fica exposta. E como agora também tem muito jovem achando que porque tem tratamento já está curado, que é uma mentira, aí muito jovem fica desleixado. Então, resumo da ópera: existe tratamento, a transmissão é contato com fluido, não é saliva, não é xixi, é fluido, sêmen, fluido vaginal ou sangue. Então, abraçar uma pessoa que tem HIV, dar um beijo na boca, nada disso vai fazer você pegar HIV. É transar sem camisinha, ter contato com o sangue da pessoa no seu sangue, então, assim, compartilhamento de seringas de droga, ou, enfim, de tatuagem, o que quer que seja, mas é uma doença prevenível com camisinha, é uma doença tratável, porém não é uma doença curável. Então, por favor, é acolher, tratar, prevenir e combater o preconceito. É o mais importante que a gente pode fazer enquanto profissional de saúde. Fechando a militância, vamos entrar no tema da aula mais quente, que são as nossas síndromes respiratórias.
Vamos começar primeiro falando sobre a gripe, que é causada pelo grupo de vírus da influenza, que são dezenas de tipos de influenza. E a gripe, ela causa um quadro bem típico daquele que todo mundo já teve, né? Aquela febre, aquela moleza, aquele cansaço, aquela dor no corpo, aquela vontade de não fazer nada, aquele ficar fungando e tudo mais. Isso é muito típico da gripe. Diferentemente do resfriado comum, é uma doença causada pelo rinovírus, super benigna, que no geral causa o quê? Causa coriza, causa tosse seca, é uma doença um pouco mais arrastada, muito comum em criança. No geral, o resfriado não dá febre, não dá falta de ar, não dá muita dor no corpo. Já a gripe é uma doença mais avassaladora, digamos assim. Por exemplo, antigamente, ninguém deixava de ir trabalhar por conta de um resfriado. Mas deixava de trabalhar por conta de uma gripe. Hoje em dia, qualquer porcaria de sintoma respiratório, você não pode ir para trabalhar. Graças a Deus que a gente ganhou esse feeling atualmente, né? Lembrando que existem sorotipos da gripe que possuem vacina sazonal lá, que a gente dá para criança, para idoso. Hoje em dia abrangeu bem mais os grupos que recebem vacina, né? Mas isso é lá na época do inverno. E existem, inclusive, tratamentos. O tal do Tamiflu, que surgiu na época da pandemia de 2009, da influenza H1N1, que é a famosa gripe suína. Existem alguns tipos de tratamento para gripe, mas para esses tipos de vírus que a gente já conhece. O que é esse RIAG que tu botou no slide, Renata? Que porcaria é essa? Talvez um termo que vocês já tenham ouvido falar, SRAG, que é Síndrome Respiratória Aguda Grave. O que é isso? É uma evolução que às vezes acontece nas infecções virais, nessas gripes, que acabam acometendo o pulmão, acabam acometendo via aérea inferior, que é o que a gente chama, que é o nosso órgão mais nobre, né? Que é o pulmão, brônquio. Não fica ali mais só no nariz, causando coceirinha, causando tosse. A doença pode evoluir para acometer pulmão, e é aí que mora o perigo. Na época da pandemia do H1N1, 2009, só para lembrar, o grande alvo do vírus eram crianças. Então, a gente teve muita morte de criança por conta de síndrome respiratória aguda grave. Eu vou entrar um pouquinho nesse assunto. Agora é o momento que todos estávamos esperando, pelo menos eu, que é o nosso querido coronavírus. Querido não, o nosso famoso coronavírus. Porque de querido, esse micróbio FDP não tem nada. Como eu imagino que todos já tenham ouvido esse meme, né? Quem não ouviu ainda o meme, me pergunta, que eu mando para vocês, porque é sensacional. O coronavírus é um vírus RNA. Ele é um vírus de uma família, na realidade. Existe uma família chamada coronavírus. E o vírus que causa a doença que nós estamos vendo atualmente no mundo é o SARS-CoV-2. SARS-CoV, só para vocês saberem, o CoV vem de coronavírus. O SARS é uma referência a esse termo, da síndrome respiratória aguda grave. E o 2 é porque ele é o tipo 2, porque existe tipo 1, existem outros tipos de SARS-CoV. O SARS-CoV-2, ele causa a doença Covid-19, é o termo que a gente usa. A Covid é o nome da doença, né? Coronavírus, na realidade, é um termo mais popularizado, mas o coronavírus é o grupo de vírus. O SARS-CoV é o vírus, o SARS-CoV-2, perdão, é o vírus que causa a doença, e a doença, tradicionalmente, entre o meio da saúde, chamada de Covid-19. Recebe esse nome pois foi descoberta em dezembro de 2019, em Wuhan, na China, que é uma provínciazinha lá chinesa, né? E importante lembrar que o coronavírus já existia há muito tempo, tá, gente? A gente descreveu ele lá na década de 90, nos anos 2000, assim. O coronavírus, estou falando genericamente, né? A família coronavírus. O SARS-CoV-2 é que foi a novidade do momento. Quais são as características? Primeiro de tudo, uma coisa que todo mundo já ouviu, mas o vírus veio do morcego. Então, a teoria mais aceita é de que sim, porque o DNA, o genoma viral do SARS-CoV-2, que acomete humanos, ele é extremamente parecido, ele tem 96% de similaridade com o genoma do vírus que acomete o morcego. Como essa doença surgiu em uma província chinesa em que existe o hábito de se alimentar de morcegos, de fazer sopa de morcego, são pratos típicos da região. Pensa-se que foi daí que começou a circular o vírus dentro dos humanos. Então, algum vírus do morcego caiu numa circulação humana,
mutou, sofreu uma mutação e passou a infectar os seres humanos. Não estou falando para a gente ser xenófobo e ter preconceito com o costume da China, com o costume dessa província chinesa, né, que com certeza não corresponde uma realidade no país, pois a China é um país muito grande. Só estou explicando como que a gente aceita mais modernamente que a gente adquiriu essa nova infecção. O tempo de incubação, como muitas infecções virais, é normalmente 14 dias, ou seja, você pegou o vírus até manifestar a doença, geralmente demora umas 2 semanas, de 1 a 2 semanas, assim fica na média de uns 7, 14 dias. E geralmente começa com febre e tosse, o quadro bem clássico, assim, de uma gripezinha. Com o perdão da referência ao nosso presidente, né? O nosso não, né? Porque ele não é meu presidente, mas enfim. Febre e tosse, como eu estava falando, simula uma gripe normal, né? Outras características muito gritantes, né, que falam sobre, que sugerem o diagnóstico de Covid, é a anosmia, que é o termo médico para você não sentir cheiro, e a perda do paladar, né? Que obviamente a perda do paladar está associada a essa perda de sentir cheiro. A transmissão do coronavírus, ela basicamente ocorre de pessoa a pessoa, por meio de gotículas. Por isso que a gente fala sobre o distanciamento social, que a gente tem que manter 2 metros de distância, 1,5 metro, 2 metros de cada pessoa, manter a etiqueta do... esqueci o termo agora, mas manter uma etiqueta básica. Então, assim, evitar que os nossos fluidos, as nossas gotículas, cheguem até a outra pessoa. Como a gente faz isso? Usando uma máscara. Onde a gente usa a máscara? Acima do nariz, tá, gente? Quem usa óculos é bem embaixo dessa partezinha do óculos que fica repousada sobre o nariz. E cobrindo até a altura do queixo a máscara. Não adianta você expor o seu nariz ou você expor a sua boca. Nem adianta você ficar metendo a mão toda hora, porque os locais onde a gente produz fluidos que possam transmitir o vírus são basicamente cavidade nasal, ou seja, nariz, boca e ali nessa região do olho, que a gente fica coçando toda hora. Então, assim, tem que botar a máscara do nariz até o queixo e não tocar na máscara. Se precisar tocar, toca pela lateral, não toca na face que fica exposta para outra pessoa. Muito importante também a gente sempre higienizar a nossa mão. Álcool 70, não adianta ser álcool 59, ser álcool 60. O que mata o vírus é apenas álcool 70 ou lavar a mão. E tem que fazer isso direito, não é de qualquer jeito. A gente passa geralmente na superfície da mão, na palma da mão, passa no dorso da mão, no dorso das 2 mãos, entre os dedos, limpa os polegares, limpa o pulso e aí deixa quieto. É isto. Eu vou mandar depois para vocês um vídeo ensinando a lavar a mão e a higienizar a mão corretamente, porque a maioria das coisas que circulam na internet não estão 100% certas. Tudo bem. Além disso, a gente tem transmissões por aerossol. Meu Deus, que porcaria é essa, Renata? Todo mundo já ouviu falar de aerossol, gente. Todo mundo tem aquele desodorante de spray em casa, ou já viu um desodorante de spray. Aquilo dali é aerossol. O que é aerossol? São partículas menores do que gotículas. Então, são partículas muito, muito, muito pequenininhas que a gente não vê a olho nu. A cusparada, quando alguém fala e cospe, a gente consegue enxergar muitas vezes. O catarro a gente consegue enxergar muitas vezes. O aerossol, não. Ele fica em suspensão no ar. E esse é o perigo dessa aerossolização, né? Dessa produção de partículas super pequenas, porque elas ficam suspensas no ar e ficam ali paradinhas. Por isso que não é legal a gente já começar a aglomerar em um lugar fechado, academia e etc. Por quê? Porque se uma pessoa deixou ali um aerossol, vai estar ali voando no ar, não voando, né? Mas fica ali suspensa no ar um tempinho e você pode eventualmente pegar aquela partícula. Por quê? A máscara que a gente usa para sair na rua, máscara de pano, máscara de cirúrgica, primeiro que a máscara de pano não protege você, né? A máscara de pano impede que você passe a sua gotícula para o outro. Então, é uma maneira de você proteger o outro. A máscara cirúrgica, ela filtra, impede a gotícula de entrar na sua mucosa, de entrar no seu organismo. Mas ela não impede o aerossol. O que impede o aerossol é a máscara N95, que é uma máscara de uso hospitalar que a gente usa quando a gente vai tratar paciente com coronavírus, em hospital e tudo mais. Então, assim, por isso que é muito importante todo mundo usar máscara de pano, porque se todo mundo impede que a gotícula, o aerossol vá para o ar, a gente não corre mais esse risco.
Tem também aquela história da superfície. Ai, meu Deus, fui no mercado, eu vou limpar tudo. Isso, saíram alguns estudos mais recentes que falam que talvez essa transmissão de por superfície não tem tanta importância, assim. Tem estudos que mostram que talvez não seja tão relevante, talvez a gente não precise ficar nessa obsessão de limpar tudo a todo momento. Mas, enfim, melhor se prevenir, né? Então, quando for ao mercado, uma passadinha ali de álcool, tá? Não álcool em gel. Quando a gente quer higienizar superfícies, a gente precisa usar álcool 70, não álcool em gel. Mas usar ali um pouquinho só para se prevenir, né? Embora essa transmissão não seja tão elucidada assim atualmente. O diagnóstico laboratorial é outra coisa que causa muita confusão, tá, gente? Porque existem dois tipos clássicos famosos de formas de diagnosticar o vírus. Primeiro, todo mundo já ouviu falar do PCR, do swab nasal, que é aquela coisa que você enfia o swab e cutuca quase o cérebro do paciente, né? O swab nasal, ele detecta justamente a presença do material genético desse vírus. Então, ela detecta o genoma viral no seu corpo, particularmente ali na região do nariz. A gente também pode fazer PCR de amostra de sangue, PCR de amostra pulmonar, assim, de secreção do pulmão, mas tradicionalmente a gente faz do pulmão ou do nariz, porque são os lugares onde o vírus geralmente está, né? Porque ele causa infecções basicamente de nariz e de pulmão, né? Infecção de respiratória, que a gente chama. A gente detecta por essa reação de cadeia, polimerase, é o palavrão que a gente chama, a presença do genoma viral. Outra forma que a gente tem de detectar a doença é por meio da sorologia, IgM ou IgG. Qual que é a diferença do IgM e do IgG, galera? IgM é um marcador sorológico, é um marcador de imunidade que a gente gera quando a gente tem uma infecção recente por algum patógeno. Então, assim, peguei uma infecção viral, peguei sarampo, peguei dengue, peguei, sei lá, uma diarreia por alguma bactéria. Depois de algum tempo, quando o nosso corpo começa a combater essa infecção, ele começa a gerar células imunes. E a gente tem dois marcadores dessa imunidade que o nosso corpo realiza, que é o IgM, que é o marcador da infecção recente. Então, assim, acabei de pegar sarampo, acabei de pegar dengue. Ali no 6º dia de doença, mais ou menos, eu começo a gerar essa célula, essa IgM, né? Essa partícula de IgM. Aí, ao longo do tempo, quando a gente já começa a controlar a doença, combater a doença e curar a doença no nosso corpo, com a nossa imunidade, nosso corpo ele produz as famosas células de memória, que são células que ficam mais tempo no sangue. Então, você tem um IgG positivo, no geral, demarca que você já combateu aquela doença ou que aquela doença ainda está sendo combatida, mas o IgG é a célula que, na teoria, fica no sangue. Por isso que a gente tem falado muito hoje em dia da galera que tem IgG positivo e aí que já estaria imune à doença. Tem pessoas que é controverso ainda na literatura se de fato pegar a doença garante imunidade, mas a maior parte dos trabalhos, pelo menos que eu já li atualmente, a última vez que eu parei para ler sobre isso foi semana passada, a maior parte dos trabalhos de fato mostrou que existe imunidade sim, que o IgG confere imunidade sim. Isso é uma diferença importante para vocês saberem. Por exemplo, se eu estou com IgG positivo e IgM negativo, quer dizer que eu tive a doença, não quer dizer que eu tenho a doença. Entenderam? É uma diferenciação importante que talvez possam cobrar em prova. Agora vamos falar sobre a doença grave, que é a doença do momento, que é o que deu chabu no Brasil e no mundo. Síndrome respiratória aguda grave causada pela Covid, causada pelo SARS-CoV, perdão, a Covid grave em si. Todo mundo já ouviu falar do vidro fosco. O que é a fajofa desse vidro fosco? Eu trouxe aqui uma imagem de uma tomografia. Para quem nunca viu o exame de imagem, para quem não tem o menor interesse em medicina, só para vocês saberem, essas bolotas pretas, esses cilindros pretos, assim, não sei como é que vocês vão preferir chamar, mas esse treco preto aí, que tem um da esquerda e um da direita, são os pulmões. E essas sujeirinhas brancas, eu não sei se dá para ver a minha ponta do mouse, mas essas sujeirinhas brancas que parecem um algodãozinho, sabe? Que tem aqui, tem aqui, tem aqui. Tudo isso daqui é o que a gente chama de vidro fosco. O que isso denota? Isso denota que essa parte do pulmão, essa parte aqui
do seu tecido pulmonar, ela está doente, ela está acometida pela SARS-CoV. Isso é específico da COVID, Renato? Só a COVID gera essa imagem? Não. Diversas doenças geram essa imagem. Inclusive, assim, gripe, pneumonia por influenza, alguns tipos de bactéria podem gerar essa imagem. O que a gente sabe é que, como a gente está vivendo uma pandemia, uma epidemia no Brasil do SARS-CoV-2, uma imagem dessas associada a uma sintomatologia respiratória, ou seja, associada a febre, tosse, mal-estar, isso vai fazer a gente pensar em coronavírus. Por quê? Porque é o que está mais em voga atualmente, tanto na mídia quanto na circulação hospitalar. Mas não quer dizer que é exclusivo, por favor, não errem esse tipo de coisa, tá? Quem são os pacientes mais predispostos a desenvolverem quadros graves? Tradicionalmente, o que a gente tem visto são os idosos, pacientes acima de 60, 65 anos, pacientes com comorbidades, aí, notoriamente hipertensão, obesidade, diabetes também. Algumas doenças reumatológicas, algumas doenças do colágeno, como, por exemplo, artrite reumatoide, não sei se já ouviram falar, mas aí essas doenças que são mais associadas a pessoas mais jovens, né? Eu destaquei a obesidade porque a maior parte dos pacientes jovens que a gente viu internando por doença grave do coronavírus eram obesos. A grande maior parte, eu posso falar isso de quem trabalhou 2 meses no CTI coronavírus, 2 meses, quase 2 meses, ali no CTI Covid do HU, e eu tô, do HU, que é o Hospital do Fundão, né? E eu tô há 4 meses fazendo comunicação com paciente, com familiar de paciente que está internado por coronavírus no Hospital do Fundão. Então, assim, pelo meu espaço amostral de analisar os pacientes do Fundão, a grande maioria dos jovens eram obesos. Então, isso parece um fator de risco bem, bem importante, assim. Enfim, outros, mas esses são os mais relevantes da gente destacar. O tratamento. Ah, meu pai, o tratamento. Primeiro vamos entender o que é a doença grave. A doença grave é quando o paciente tem um acometimento pulmonar importante, começa a ficar com falta de ar e o pulmão não consegue funcionar sozinho. Aí o que a gente tem que fazer nesse caso? Na maioria das vezes, esses pacientes precisam evoluir para tubo. Quem já ouviu falar em intubação traqueal? Todo mundo, eu imagino, né? Se você abrir a mídia, você vai ver isso. O que é um tubo? O tubo é literalmente um tubo em que a gente bota na goela da pessoa, vai até o pulmão, e a gente usa um aparelho externo chamado ventilador mecânico. Esse ventilador funciona como se fosse o pulmão doente do paciente. Então, assim, enquanto o pulmão está doente, está se recuperando, a gente artificialmente garante que aquela pessoa consiga respirar. É o que a gente fala sobre respirando com a ajuda de aparelhos. É basicamente isso. Problemas do coronavírus é que ele é um vírus que demora muito para ser curado pelo nosso corpo. Então, às vezes, as pessoas ficam com um tubo na garganta 2 semanas, 3 semanas. Sendo que ficar com um tubo na garganta causa muito problema. Vocês podem imaginar, né? Tem um tubo de plástico na tua garganta. Aquilo machuca, aquilo pode levar ao crescimento de bactéria. Então, assim, não é uma coisa tão tranquila. Mas, de toda maneira, vamos falar sobre tratamento medicamentoso, porque isso também está muito em alta, gente. Cloroquina, a bendita da cloroquina. Cloroquina já foi comprovada que não tem eficácia contra a Covid-19. Não existe usar cloroquina na Covid. E quem quiser me questionar, numa boa, eu sento com vocês, a gente faz uma call, uma chamada, eu trago todos os artigos, eu tenho uma base de artigos que a UFRJ oferece, uma base de dados que a gente consegue ler quase todos os artigos publicados no mundo. E os grandes jornais de medicina, de virologia, de tratamento e tudo, já mostraram que cloroquina não tem eficácia. Inclusive, a OMS estava fazendo aquele estudo enorme para testar a eficácia da cloroquina na doença, suspendeu agora. Tem 1 mês que eles suspenderam o uso desse medicamento no estudo deles. Então, assim, cloroquina, não. A OMS já é veementemente contra, e o Brasil, que está insistindo em produzir cloroquina, tá, já foi ameaçado de ser processado, tá? A justiça já está querendo intervir, porque não existe respaldo nos grandes estudos, nos grandes trabalhos, nos centros dignos e de produção de conhecimentos científicos bons que respaldem o uso da cloroquina. Então, não. Outro problema da cloroquina é que a cloroquina interage
com o antibiótico que a gente estava usando muito no Covid também, que é a azitromicina. Os dois juntos predispõem à arritmia, a problema de condução elétrica do coração. Então, teve paciente que morreu porque usou cloroquina com azitromicina, tá? Porque o coração parou por conta dessa interação medicamentosa. Então, é um crime atualmente, agora aqui, não estou só dando a minha opinião, como também me embasando em conhecimento científico. É um crime você dar a cloroquina para o paciente, cara. Você não vai ficar monitorando o coração do paciente de 2 em 2 horas. Não tem, o Sistema Público de Saúde do Brasil não suporta isso. Então, tu vai dar a cloroquina e vai deixar o paciente entregue à sorte. Aí, se o paciente tiver algum problema cardíaco, o paciente tiver uma parada cardíaca, se ele não tivesse tomado cloroquina, não teria parado, entenderam? Enfim, fechar a militância, ceftriaxone e azitromicina também foram medicamentos muito utilizados nessa tour aí da Covid. Eles, na realidade, têm uma aplicabilidade maior para combater pneumonia por bactéria, tá? Não tem uma ação tão direta assim no SARS-CoV. Tem gente que fala que tem gente que fala que não tem. Mas, basicamente, a gente começou a dar porque era difícil de diferenciar a infecção viral da infecção bacteriana. Então, a gente tratava logo os dois. Tinha gente, inclusive, que começava a tratar para gripe, para influenza, né, com o Tamiflu. Mas, de novo, esses medicamentos não têm ação no coronavírus. Esses medicamentos têm ação nos outros bichos que podem estar causando aquela pneumonia e eu tô com medo de ser outra coisa, ser o coronavírus. O que já foi comprovado que diminui mortalidade, diminui tempo de internação, que tem benefício para o coronavírus, são os corticoides. Os corticoides são medicamentos que eles modulam a nossa resposta imune. E eles diminuem, contêm inflamações no nosso corpo. Todo mundo já ouviu, já tomou corticoide para coisas avulsas, né? Lesão na pele, passa um corticoide. Asma, nebuliza um corticoide. Então, assim, o corticoide tem muita aplicabilidade. E ele já foi comprovado de ter aplicabilidade também na doença pelo coronavírus. Mas não existe ainda nenhum medicamento que combata o vírus diretamente. Não existe. Se vocês descobrirem, se vocês conseguirem ler, virem algum artigo, aí a gente repensa isso. Mas até o presente momento, na literatura mais atual, o que a gente tem assim, sendo publicado em agosto de 2020, ainda não tem cura. A gente está conseguindo produzir uma vacina, vários polos, né? Tem a vacina de Oxford, tem a vacina da China, tem a vacina da Rússia. Estamos tendo resultados promissores em vacinar-se. Mas vacina é prevenção, vacina não é tratamento. Se você tiver o coronavírus atualmente, não tem nada que trate ele especificamente. A gente basicamente dá suporte, trata as complicações e o nosso corpo combate a doença. A vacina vai evitar, provavelmente, que a gente pegue a doença, mas a gente não tem tratamento ainda. Não vou me alongar muito na discussão da vacina, gente, porque isso daí é tema para outra aula, sabe? Senão essa aula ia ficar muito, muito, muito densa. Vou finalizar a nossa discussão falando sobre um pouco a progressão da epidemia do Brasil. Primeira diferença entre isolamento social e quarentena. Estou abordando essa diferenciação porque eu acho que isso pode ser uma coisa que pode aparecer em alguma prova aí, tipo Enem e tal, como uma pegadinha. Quarentena, classicamente, é um conceito que a gente usa em que a gente pega pessoas que estão doentes e isola aquelas pessoas. Todo mundo já viu filme disso, né? Filme americano e tal, em que a pessoa fica de quarentena. A pessoa está com uma doença, um vírus letal, e a gente isola ela do mundo e deixa ela lá até ela se tratar. Esse é o conceito claro da quarentena. O isolamento, o distanciamento social, eles dizem respeito a gente se afastar do mundo, o mundo ficar menos conectado fisicamente, para a gente conter a progressão daquela doença. Então, assim, quando a gente falava o Brasil está de quarentena e tal, não é exatamente uma quarentena, né? É um isolamento social. É cada um ficar na sua casinha, só sair de casa para atividade essencial, para evitar que o vírus fique circulando. Agora, quando a gente tem um paciente doente e a gente isola ele, isso para a medicina que é a quarentena, tá? Mas assim, se numa questão de prova falarem de quarentena, vocês aceitam quarentena, porque se perguntar a diferenciação, aí vocês sabem que existe. Esse mapinha aqui eu trouxe, foi feito pela UFMG, que é a Federal de Minas Gerais, lá em maio. Ele é um pouco condizente com o que a gente viu de estudo aqui no Rio também, tá? Nos servidores do Estado, fizeram umas modelagens também para prever como é que seria a progressão da doença. Foi basicamente isso que a gente viu. A gente teve um pico ali para meio de maio, assim, início de junho. Foi quando a gente teve um pico, hospital lotado, muita gente morrendo, não tinha onde enterrar.
e tudo mais. O que esses estudos falharam um pouco foi de prever o posteriori, porque na realidade a gente não está tendo exatamente uma queda do número de casos, uma queda no número de óbitos. A gente está sustentando números de óbitos e números de casos. Pela minha análise, assim, minha análise singular, do que eu estava vendo assim, nas últimas semanas, meio para final de julho, a gente ficou ali nos 20, 30 óbitos diários no Rio de Janeiro. Semana passada aumentou um pouquinho, ficou ali nos 160, 150 óbitos. Então, assim, está flutuando, fica assim nessa dosagem, nesse número. A gente não zerou ainda, a gente não caiu ainda, a gente está com um platô que a gente chama, é como se a curva tivesse reta, não tivesse caindo, mas a gente não está num contexto que a gente estava em maio, graças a Deus. Eu tô falando para vocês, não é para tocar os aralhos, sair na rua sem máscara, tossir na cara de todo mundo, ir para festa, nem nada do tipo. Mas também não é para ficar apavorada achando que tá todo mundo morrendo do jeito que estava antes. Agora parece que está um pouco melhor controlado. Apesar disso, a gente ainda não conseguiu descer esse número de óbitos. Está ficando um número de óbitos relativamente alto, um número de contágio relativamente alto. Então, isso aqui eu estou falando agora exclusivamente para o Rio de Janeiro, tá? Rio de Janeiro e São Paulo, assim. E cada lugar tem sua particularidade, né? Cidade do Rio de Janeiro, que eu digo, no município. Mas a gente está melhor controlado, mas ainda não está, assim, numa queda. Inclusive, alguns estudiosos já começaram a pensar, será que a gente vai ter uma segunda onda com essa abertura no Rio e tudo mais? Olha, eu confesso que eu esperava que a segunda onda aparecesse há umas 2 semanas atrás, assim, quando o Crivella, o grande prefeito também, né? A gente tem uma política pública assim para a saúde no ano de 2020 excepcional para a pandemia. Quem não reparou a minha ironia, vou elucidar. Estou sendo irônica. Não tem como falar de epidemia, de coronavírus, sem a gente militar contra o governo que a gente tem, gente, porque vocês podem ter a posição política que vocês quiserem, inclusive espero que cada um pense na política do jeito que quiser, mas assim, saúde pública, a gestão do Brasil mandou muito mal. Brasil e Estados Unidos, assim, foram 2 dos piores países do mundo a combater a pandemia da Covid. E isso daí é conhecimento geral de qualquer lugar que vocês forem ler, qualquer país e tal, sabe disso. Mas enfim, fecha parênteses. Existem muitos estudiosos que estão falando sobre uma segunda onda no Rio. Isso ainda não aconteceu com a força que a gente achava que aconteceria. E eu, sinceramente, acredito, pelo que eu venho estudado, que não vá ser uma segunda onda tão absurdamente avassaladora que nem foi a primeira. Até porque muita gente, infelizmente, que era suscetível e poderia morrer, infelizmente já faleceu, né, gente? Então, é triste pensar isso, mas assim, a gente também... E óbvio que isso vai depender muito. E assim, eu posso estar completamente errada e pode acontecer de a gente ter que fechar tudo de novo semana que vem. Mas, a princípio, parece que está um pouquinho melhor controlado do que era, assim, do que já foi, né? As minhas considerações finais para eu acabar essa palestrinha, que eu devo dizer que eu fiquei muito feliz de poder estar aqui discutindo doença. Eu sou assim, falando um pouco sobre mim, assim, eu quero trabalhar com infectologia e com pediatria. Então, as minhas 2 paixões são doenças de vírus, doenças de bactérias e vacinas. Então, assim, poder ter dado essa aula falando sobre isso é, tipo, muito feliz. Assim, uma pena que não pode ser uma aula ao vivo, mas, enfim, fecha parênteses. A gente tem que lembrar que conhecimento, gente, é uma constante. Conhecimento não é estático. Conhecimento está em constante construção e reconstrução. Então, o que era verdade outrora, agora já não é mais. Cloroquina é um grande exemplo disso. Então, a gente não pode ser estático, a gente não pode esperar que o conhecimento vai chegar até nós. A gente tem que estar sempre se embasando, estudando e aprimorando isso. É difícil, eu sei, é chato, mas é só assim que a gente não vai deixar acabar confiando em fake news, em desinformação, em mentiras que a internet traz. A internet é um ganho muito, muito, muito essencial para a nossa vida moderna. Mas ela também aumenta o risco da gente ser exposto a mentiras, desinformação. Eu quero lembrar a vocês que a gente sempre tem que confiar em estudos padronizados, ensaio clínico, meta-análise, estudos... O que são isso, gente? Esses estudos padronizados são estudos grandes, são estudos populacionais, são estudos que analisam o contexto geral, não é uma opinião de uma pessoa sozinha. Então, aqui, o que eu estou falando para vocês na aula de hoje, não fui eu, Renata, que vi na minha experiência como aluna no CTI de coronavírus. Algumas informações eu trouxe como minha experiência, mas eu salientei.
A maior parte da informação que eu trouxe aqui, eu sei porque eu estudei artigos importantes que falam sobre isso. Então, a gente tem que confiar mais no estudo, mais no que é dito por várias pessoas, em vez de só confiar com aquele médico específico que está achando que a cloroquina funciona. Porque se a gente viu em 10 mil pessoas que a cloroquina não funciona, se funcionou em uma, mano, eu não vou pagar para ver. Se 10 mil pessoas tiveram problema com a cloroquina e uma não teve, pô, vamos evitar de causar problema em mais de 10 mil pessoas, sabe? Por isso que a gente sempre tem que trabalhar com o todo, não com a individualidade, nesse contexto de saúde pública, né? Usem sempre a máscara em espaço público, pelo amor de Deus, crianças. Carreguem álcool em gel 70 na bolsa, fiquem compulsivamente lavando a mão, higienizando a mão. Evitem de sair se vocês não precisarem. Se você precisar sair, tudo bem, não é o fim do mundo, sabe? Mas assim, a gente ainda não tá no momento de ficar indo pra praia direto, de ficar dando rolê em shopping. Não tá no momento também de ficar trancafiado em casa achando que vai morrer. Mas assim, pensa na sua avó, pensa na sua mãe, pensa no vovozinho que você vai cruzar na rua. E principalmente, se for sair na rua, usa máscara. Lembra que você é jovem, mas você está protegendo o vovozinho com que você vai cruzar, você está protegendo a pessoa que tem câncer e está em tratamento e aí não tem sistema imune bom. Você está protegendo o outro, você não está só se protegendo, sabe? E lembre que o nosso objetivo é sempre se informar, se prevenir e perpetuar o conhecimento e o conhecimento, não a opinião que a gente tem. Porque confiem, mais em um estudo de 15, 20, 30 universidades renomadas de medicina, de biologia, de virologia, do que na opinião de um cara que nem curso superior tem. E assim, não é demérito nenhum não ter curso superior, mas a gente só fala sobre medicina, virologia, biologia, quando a gente estuda sobre isso. Tudo bem, gente? Muito obrigada por essa aula. Aqui foram algumas das fontes que eu utilizei, tá? Esse Mundo Edu aqui tem um resuminho super legal sobre virologia. Gosto muito desse livro, ele é um pouco velho, né? Mas eu atualizei todas as informações, né? O que eu peguei foi mais o grosso. E um artigo que eu li para poder falar melhor sobre a Covid, tá? Muito obrigada, gente. Muito obrigada mesmo a quem assistiu essa aula. Eu gostei muito de poder compartilhar esse espaço aqui. Gosto muito desse tipo de assunto. Saúde pública é tudo para mim. Então, assim, qualquer dúvida, qualquer questionamento, qualquer reclamação, vocês podem vir falar comigo, tá? Muito obrigada e é isso.